E aí, pessoal, aqui é o professor Lismar e agora a gente vai fazer uma revisão para a prova aí, né, uma parte dela, resolução da lista 13, né, polinômios. Então, primeiro exercício, escreva um polinômio que tenha as condições solicitadas. Então, a primeira condição que nós temos aqui é para escrever um trinômio, né? Lembrando que trinômios são três termos. Também pede que o termo independente, né, seja um número inteiro negativo, ou seja, aquele número que não tem letra, né, tem que ser um inteiro negativo. Então, vamos colocar dois exemplos aqui, né? Um exemplo bem simples, A mais B menos 4. Então, notem, temos três termos e o termo independente negativo. Ou alguma coisa como 3x² menos x menos 4, ou seja, três termos, termo independente inteiro negativo. A letra B pede um binômio, né? Lembrando que binômios são dois termos. Também pede que seja de uma variável, então isso é interessante, né? É uma variável, e sem termo independente, ou seja, tem que ter apenas um tipo de letra e eu não posso ter nenhum termo sem letras. Exemplo disso, né? Poderia ser alguma coisa como a² mais a, ou 3a ao cubo menos a². Ó. Então, são dois exemplos que nós temos aqui, né? Poderia ser também 3x² menos x, né? Então, qualquer exemplo, né? Então, dois binômios, um binômio são dois termos, tá? Então, um tipo de letra, sem termo independente e uma variável. Agora, um monômio com as variáveis x e y. Então, tem que ser um monômio que tenha essas variáveis. Então, tem que ser um termo só, poderia ser simplesmente xy, né? Não estaria errado. Tá? Também poderia ser alguma coisa como 2xy ao quadrado, né? Ou ainda menos 3x ao cubo y ao quadrado. Então são três exemplos aqui, né? Qualquer um deles poderia estar correto, na verdade, né? Então, pessoal, esse é o exercício 1, né? Então agora vamos para o 2. Pede o seguinte, ó, a figura ao lado representa a vista frontal de uma casa. Observe e responda. Então temos uma casa aqui, né, onde nós temos o teto e a fachada da casa. A letra A pede o seguinte, qual polinômio representa o perímetro do teto da casa? Lembrando que perímetro é simplesmente a soma dos lados da figura. Então, como o teto da casa é triangular, basta somarmos os três lados, né? Ou seja, esse número com esse número mais este número. Tá? Ou seja, pessoal, vamos lá, né? Notem que eu tenho, então, 4x mais 2y mais 4x. Agora, eu posso juntar os termos semelhantes, né? Então, 4x mais 4x, 8x. E o 2y está sozinho e continua sozinho. Então, o perímetro dessa minha casa é 8x mais 2y. Ok? Então, bem simples, né? Agora, letra B. O proprietário da casa deseja pintar a fachada da casa. Para isso, é necessário saber a área que será pintada. Qual polinômio representa esta área? Então, notem que aqui eu tenho um retângulo, né, na área da fachada. A fachada é esse pedaço aqui, né? Só que, como eu vou pintar essa fachada, logicamente eu não vou pintar a janela e nem a porta. Então, a área que eu vou pintar, na verdade, é a área desse retângulo maior, menos a área da janela, menos a área da porta. Então, como que a gente vai fazer isso? A área de um retângulo, né? Lembrando, então, que a área de um retângulo é exatamente base vezes altura. Então, a base aqui que eu tenho, né, do retângulo maior é 4x mais z. Então, eu vou fazer a área que eu quero, né, vai ser 4x mais z vezes, então, vou multiplicar toda essa base pela minha altura, que é 4z. Então, vezes 4z. Menos a área da janela, que é base, vezes altura. Então, menos 2z vezes z. E menos a área da porta, que é base, né, que é x. Aqui é a mesma medida, né? Então, x vezes 3z. Então, menos x vezes 3z. Então, agora eu vou fazer a conta, né? Então, primeiro eu vou fazer aqui a multiplicação. Então, 4x, propriedade distributiva, né? Então, 4x vezes 4z, eu vou obter 16xz. Lembrando sempre, é interessante colocar as letras em ordem alfabética.
Depois z vezes 4z, onde eu vou ter 4z quadrado. Lembrando que isso acontece porque quando eu multiplico monômios de mesma base, eu acabo somando os expoentes. Então 1 mais 1 dá o 2 ali. Tá? Menos 2z vezes z, lembrando novamente, né, mesma base na multiplicação de monômios, eu vou somar os expoentes. Então eu vou ter aqui 2z quadrado. Menos x vezes 3z vai dar 3xz. Como não são os mesmos expoentes, apenas eu junto, né, multiplico aqui. Agora eu posso resolver algumas coisas, como por exemplo, ó, 16xz menos 3xz, eu vou obter 13xz. 4z menos 2z quadrado, né? Então 4z quadrado menos 2z quadrado, eu vou ter 2z quadrado. Então essa é a minha resposta final, ok? Então essa é a minha resposta. Show, pessoal? Continuando, né? Então agora, número 4. Qual o valor numérico da área a ser pintada no item B, se x é igual a 13 e z é igual a 2. Então lembrando, né, no item B, que nós obtemos que a área da figura, a área da fachada, né, que vai ser pintada, é 13xz mais 2z quadrado. Como ele está me dizendo agora que o x vale 2 e o z vale 13, eu vou substituir aqui na fórmula, no meu polinômio. Então eu vou ter 13 vezes 3 vezes 2, mais 2 vezes 2 ao quadrado, né? Que é o meu z ao quadrado. Resolvendo esse cara aqui, 13 vezes 3 dá 39, vezes 2 eu vou ter 78. Mais 2 vezes 2 ao quadrado, 4 vezes 2, 8, o que vai me dar 86. Então a resposta final é 86. E aí, pessoal? Como não dei unidade de medida, é só um valor numérico mesmo. Então esse foi o exercício número 2, né? Bem interessante. E o número 3, né, nos traz aqui um exercício bem interessante, que a gente faz no dia a dia, ele, né? Que é o seguinte. Observe os segmentos de reta a seguir e escreva o polinômio que representa a medida AD. Então, pessoal, o que é a medida AD, né? A medida AD é a distância de A até o ponto D. Então notem que para eu chegar de A até chegar aqui no meu D, né, até chegar nessa distância, eu tenho que chegar em B, depois em C, para depois em D. E notem que distância de A até D vai ser a soma da distância de A até B, depois de B até C e de C até D. Então a distância que eu vou ter aqui, ó, de A até D vai ser igual à distância de AB mais ABC mais CD. AB é A quadrado B, mais BC é x sobre 2. E mais a distância de C até D, que é y. Como nenhum desses termos são semelhantes, acabou por aqui. Esse é o resultado. A quadrado B mais x sobre 2 mais y. Então, um exercício que vocês tinham no livro de vocês. Né? Então, um exercício bem interessante. Bom, o próximo exercício, né, é esse cara aqui, que eu também quero a distância de A até D. Né? Então eu vou ter o seguinte. A distância de A até D agora, notem que eu tenho a distância de A até B e eu tenho a distância de B até D. Como o D está no meio do caminho e eu tenho essas duas distâncias, na verdade eu vou ter que pegar toda a distância de A até B e diminuir esse pedacinho aqui que eu tenho de B até D, obtendo assim este outro pedaço. Então o que eu vou fazer? Vai ser 5xy, que é esse cara aqui, menos 2xy, que é esse pedacinho aqui. Subtraindo todo esse pedaço do outro, me sobra só a distância de A até D, que vai ser 3xy. Então, muito simples o exercício, né? Bem fácil de fazer. E, pessoal, vamos ver agora, então, o próximo exercício. O exercício 4, né, pede, obtenha um polinômio reduzido e classifique-o em monômio, binômio, trinômio ou polinômio. Então, notem que agora eu só tenho que fazer a soma ou subtração desses polinômios, né, usando os termos semelhantes, e classificar. Então, vamos lá. Primeiro exercício, letra A, né? 3x na quarta. Eu tenho outro x na quarta, lembrando que como eu estou somando, né, eu quero achar esse polinômio reduzido. O polinômio reduzido é aquele polinômio que não tem termos semelhantes.
E o que eu vou fazer? Eu vou procurar outro x na quarta. Então aqui eu tenho 3x na quarta menos x na quarta. Resolvendo, né? Então fica 3 menos 1, que é o númerozinho que está aqui na frente. Então 3 menos 1, 2x na quarta. Depois, 2xy com 5xy, notem que eu tenho 2 mais 5. Então eu vou ter 7xy. Por quê? Porque eu mantenho os termos semelhantes e efetuo o cálculo de acordo com o coeficiente, no caso 2 e o 5. Depois eu tenho menos 5x ao cubo. Como eu não tenho outro x ao cubo, eu vou simplesmente copiar esse carinha. Mais 4 com menos 3, né? 4 menos 3, mais 1. Então, este é o meu polinômio reduzido. Notem que esse polinômio tem 1, 2, 3, 4 termos. Se ele tem 4 termos, nós chamamos ele de polinômio mesmo. Polinômio. Acima de 4 termos, 4 ou mais termos, né, eu tenho um polinômio. O exercício B, mesma coisa. Ó, 5A mais A, eu vou ter 6A. Depois, 6B, tem outro B? Notem que eu tenho um B quadrado, não é semelhante. Para ser semelhante, tem que ter, além da letra, o mesmo expoente. Então, aqui fica só mais 6B. Depois, 3A menos 10, eu vou ter, subtrai o maior do menor e mantém o sinal do maior, né? Então, fica menos 7. Menos AB com mais 11AB, eu vou ter mais 10AB. Por quê? Porque 11 menos 1, né, dá 10. E menos B quadrado, menos B quadrado. É interessante que vocês façam essas sublinhem, né, as letras, os termos que vocês estão utilizando para não repeti-los ou para não esquecer de nenhum, né? Então a resposta fica 6A mais 6B menos 7 mais 10AB menos B quadrado. E eu tenho quantos termos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 termos. 4 ou mais, então isso aqui é um polinômio. Ok? E para finalizar, a letra C. Então eu tenho um termo independente. Ó, 2 mais 3, 5. Menos 5, 0. Então eu posso cortar esses caras, né? Agora, menos x quadrado com menos 6x quadrado, eu vou ter dois números negativos, então eu somo eles e mantenho o sinal, né? Então fica menos 1 mais 6, 7. X quadrado, mais 5x na quinta, com menos 7x na quinta, menos 2x na quinta, nota, 2 menos 7 menos 2, com menos 2, menos 4x na quinta. Então eu tenho dois termos, logo isso aqui é um binômio. Ok, pessoal? Então, essa é a primeira parte dos exercícios, né? No próximo vídeo, continuamos então com os exercícios 5, 6 e 7.